Ah, gente, quero até ficar assim, ó. Que medo! Que medo! E logo, o que você acha da espectrologia? Ah, porque a gente fica parado enquanto tá montando os outros, né? Ah, tá. Ah, vai demorar. Dá pra isso. fazer uma panorâmica. E tu tava lendo o quê? O Fred Whindersson? Isso. Mas Você conseguiu baixar o livro e tal? baixei. Só que eu achei interessante. Eu tô te filmando, tá? E a Hortência? Não, a Hortência eu não cheguei a olhar ainda, porque o livro do Fred e a palestra já são bem longas. Sim. Mas eu achei interessante o livro dele porque ele começa narrando sobre a vida dele. Sim, ele escreve de um jeito interessante, né? É, como se fosse uma biografia. É. Bem gostoso de ler, assim, na verdade. Sim, tá sendo meio um best-seller, né? Por isso foi traduzido muito rápido para português, né? Foi traduzido, tipo, um ano depois. Pois é. É muito interessante, assim. Eu acho que a maior problemática seria como que as feministas vão olhar pra isso, né? Fala mais. Pelo sentido de que, assim, o que eu tenho visto das feministas negras que eu leio é sobre como quando você adiciona a questão de raça, a questão de gênero, se agrava muito, né? Então que você tem, por exemplo, coisas que homens negros fazem com as mulheres, né, pretas, Sim. sabe? Então quando você coloca essa questão do cerouto preto como uma coisa completamente diferente, você não tá você está necessariamente apagando um pouco a questão de gênero, não? Eu acho que a ideia deles é apagar a questão de gênero e de raça. Isso. Mas por isso que é interessante você pegar as meninas, né? Essa Hortência, eu vou até dar uma olhada na Hortência, porque eu acho que é muito interessante. Aí, Lã, quando a gente parar lá em cima, eu acho que eu vou morrer. A gente vai fechar os olhos e fingir que a gente tá numa sala de... Fecha os olhos, finge que você tá numa sessão de orientação na sala de aula. Tem uma mesa aqui. A melhor orientação de todos os tempos. Uai, a gente já passou. Eu nem percebi. A gente tá ali, a gente virou pro outro lado. Não é, Ilan? Babado. Foi muito mágico. Mas me fala Será sobre... que agora vai acelerando? Acho que sim. Me fala sobre o curso de espectrologia. Ah, o curso é bem legal. Agora a gente tá num momento bem interessante. Não terminou, né? Terminou? O negócio é o seguinte, o curso... Não, a gente está num momento bem interessante, porque a gente está num momento em que o Fabiano Venha está justamente enunciando os princípios da espectrologia, né? Da maneira como ele vê o acosso, esse sentimento do devaneio, comparando com várias coisas. Então é um momento bem interessante no livro, né? E agora a gente vai começar a parte 3, que é justamente um tratado metafísico político, e ele já está falando de imortalidade, né? Porque a questão da imortalidade é muito interessante, acho que é a mais empolgante desse final do volume 2. Porque ele diz assim, a questão é como pensar na imortalidade, que é uma questão filosófica de sempre, né? Que, tipo assim, que você aprende em algum momento a não levar a sério, o que acontece lá no último livro da República, mas que é uma questão que para Platão era uma questão central para a filosofia. A questão para ele é assim, a imortalidade tem que ser pensada não como um novo corpo, tipo singularidade, o corpo 2.0, ou um corpo angelical, um corpo suprassensível, que não teria órgãos, não teria gênero, não teria idade, as coisas todas de São Tomás de Aquino, e sem ressurreição. Porque isso é que é mais interessante. Porque você pensar na imortalidade não no paradigma do vivente, entende? Não no paradigma dos vivos, né? Dos vivos e da morte,
mas justamente no paradigma do fantasma, do espectro, que é intermitente, entende? O fantasma ele aparece e vai embora, então em francês se fala le revenant, que é uma palavra ótima, le revenant, entende? É como um círculo, uma roda gigante, você vem aqui e você volta, entende? Como uma aparição, uma coisa vai e depois ela volta, ela vai embora e depois ela volta, não é o devir, é o revir, é o revenir, é o revenant, entende? Então é um outro tempo. O tempo do fantasma é o tempo da memória, entendeu? Tipo assim, a lembrança é isso, né? O Deleuze, por acaso hoje eu estava fazendo uma síntese sobre o texto 10 do Platões, né? O dever intenso, o dever animal, o dever imperceptível. E aí o negócio do Deleuze Guattari é dizer o devir é como uma lembrança. A lembrança é isso, tu esqueceu. Aí de repente, tu tá rodando uma roda gigante e tal, de repente, pá, a lembrança vem. E você não segura a lembrança. Você não controla a lembrança. Às vezes é um cheiro, às vezes é uma vertigem, às vezes é uma coisa que, de repente, do nada você pensa. Entende? Essa é a lembrança. E a lembrança, ela é uma coisa incontrolável e a imortalidade é essa. As pessoas não falam para consolar, dizem, não, a pessoa morreu, mas vai estar na sua lembrança. É uma coisa muito espectrológica de se dizer. Muito espectrológica. Quer dizer que ela não vai ficar vivendo para sempre em algum lugar, mas ela vai aparecer no lampejo. Tá. Entende? Buft, que apareceu. Refrão. Ela vem, vai embora, vai embora, vai embora. As lembranças são espectros. As lembranças são exatamente é a porta do espectro. Porque o espectro é a memória, né? Mas qualquer lembrança de coisa. Claro, qualquer lembrança. E porque a lembrança não está no registro da vida e da morte. Ela está no registro do que fica. Porque, por exemplo, você diz assim, as lembranças são minhas. Mas não são, porque tem dois lados. Primeiro você conta para alguém, você escreve num livro e essa lembrança está. Você marca a sua lembrança em alguma coisa e a lembrança nunca é a mesma coisa, entende? Você pensa assim, agora eu me lembro bem do dia da roda gigante. Foi, provavelmente, daqui a 10 anos você vai se lembrar assim, foi num dia de inverno, estava chovendo. Você misturou as coisas. Mas tá aí, né? Pronto, né? Você lembra mesmo assim, entende? E você fica, a lembrança, e é por isso que o espectro ele depende dos vivos, né? Porque a lembrança precisa de alguém para lembrar, de alguém que está vivo, alguma pessoa viva que vai se lembrar. Então, a coisa da Sage, a Hartman, por exemplo, é incrível, né? O que ela faz? Eu vou fazer com que essas minas revolucionárias negras de Filadélfia e de Nova York, no início do século XX, vou fazer que essas minas renasçam, não no sentido de que elas vão renascer, vão ter uma nova vida, um novo corpo, não. Não é criar um robô, um avatar, não é isso. É você retomar essas lembranças para que as pessoas agora comecem a imaginar coisas, e isso é uma forma de fazê-las imortais. Entende? Não imortais enquanto vivas, mas imortais enquanto revenant. Então todo jogo da memória e do arquivo é um jogo que não é um jogo da vida e da morte, mas é um jogo justamente da imortalidade. Você pode pensar como traço em Derrida? Total. É onde começa tudo, né? Entende? Porque a escrita... Porque, por exemplo, você vai dizer assim, mas eu queria muito ser imortal. Aí alguém vai dizer, você é imortal. Agora, o que vai ser imortal em você não sabe. Mas é mais ou menos quando você escreve um livro. Né? Você faz um monte de traços, como é que vão te ler, você não sabe, né? Entende? Vão te interpretar completamente errado. Né? O texto escrito é um órfão, né? O Platão diz, né? Não tem ninguém para defender ele, né? Então, se não foi isso que eu quis dizer, você não tá mais lá, vou fazer o que você quiser com o texto. É mais ou menos isso, né? As marcas que você vai deixar, são traços. Vão fazer o que quiser com eles. Eles vão vir, vão voltar, vão assaltar, vão assombrar e vão desaparecer, e vão assombrar de outro jeito. Né? E os fantasmas têm uma história também, né? Se você lê, por exemplo, eu estava dando as voltas com o Oscar Wilde, né? O fantasma de Canterbury. E é isso, né? O fantasma vai mudando, dependendo de quem vai morando na casa, o fantasma vai mudando. Então ele vai voltando, mas ele vai voltando de outro jeito. Então o assombro, ele depende da história dos viventes. E é muito interessante, né, a coisa do Lupin. Agora, por coincidência, Bianca, a
apareceu mais ou menos um mês atrás, um brother, que justamente, pra você ver como o tema é quente, né? Um brother brasileiro, recifense, que tava, eles iam embarcar para os Estados Unidos, ele faz doutorado em Nova York, e tava ele com o boy dele, os dois estavam indo, né? Eles ficaram 3 dias na casa antes de pegar o avião. E aí a gente tá conversando, ele falou assim, o meu doutorado e o curso que eu tô dando, né, que eu tô preparando, porque é parte do sílabus, né, do currículo das universidades americanas, que é bem legal. Você prepara um curso, você prepara em detalhes, é super legal. E o curso que eu tô preparando, o meu tema é espectro, é espectrologia. Aí eu falei assim, babado, eu tô dando curso sobre Fabiano Ganha. Ele falou assim, não gosto do Fabiano Ganha. Né? E aí é uma discussão muito interessante. Essa eu vou dizer, por quê? Porque o Fabiano Ganha, as referências dele são todas europeias, que são mesmo. Todas europeias, todas brancas, são mesmo. Né? E a maioria masculina, que são mesmo. Né? O que? Deleuze? Derrida? Muito Derrida, muito Agamben, muita filosofia clássica, muito Platão. Ele é um classicista, né? Então, muito Platão, muito Marcello Fitino. Ele é muito brother do Manuel Coccia, que é um italiano que é pessoal da Marcade, tipo Gili, é louca por ele. Eles são tipo, acho que são até super brothers, né? Os dois. Ah, é? Adoram, né? Tudo que o Dudu Ela faz. já falou dele, mas... E aí eu falei assim, mas ele é argentino, né? Ele tá aqui, ele é tipo, assim, um jeito de pensar em filosofia latino-americana. Antropofagia. Oi? Uma antropofagia. Não é antropofagia. O que é interessante do Duduenha, e também, é que o Duduenha tem uma repercussão no Brasil enorme, tanto que ele é traduzido no Brasil imediatamente. E ele mesmo fala muito, ele fala assim, eu aprendi generosidade no Brasil. A comunidade filosófica brasileira me acolheu de um jeito que eu nunca fui acolhido em nenhum lugar do mundo. E todo mundo que está trabalhando com coisas que tem a ver com o pensamento ameríndio e tal, acolheram, por exemplo, o Valentim usa o Duduenha para entender o tupê do Schopenhauer, a imagem do Schopenhauer. Então, quer dizer, é branco, europeu, masculino, mas entende? Aí eu falei, o meu caô, que é meio caôzinho, mas eu não sei quanto que é caô, mas é um pouco caô, eu falei assim, mas a Argentina tem essa tradição, a Argentina é um país latino-americano, mas é um país muito ligado na Europa. Sim. E eles têm muito ligados a essa coisa, a gente não está na Europa, mas nós somos mais eruditos que os europeus. Sim. Essa é a história dos argentinos. A gente conhece mais a cultura europeia do que vocês. Sim. A gente lê livros que ninguém de vocês lê. Borges e tudo isso, né? Mas o Duduenha é bem isso, entende? Agora, ele não cita nenhum latino-americano. Ele não cita pouquíssimas mulheres. É até engraçado quando ele cita uma mulher, ele coloca uma nota de rodapé assim, no trabalho brilhante, genial de tal pessoa. Você fica pensando que ele está querendo compensar, que ele está citando tão poucas mulheres, os trabalhos das mulheres são sempre geniais. Mas enfim, pode ser que não, pode ser que ele seja um grande admirador e tal. Todo mundo é refém da sua formação, que é uma formação supremacista masculina, europeia. Na Argentina, até mais do que aqui, em certo sentido, não sei. Difícil. Difícil. Aí teve essa discussão, e o curso dele, ele falou assim, Derrida eu gosto muito, espectro de Marx, nosso curso começa no espectro de Marx, mas depois vai para espectrologia negra, para espectrologia feminista, e a base, uma das bases do meu curso é a Saidiya Hartman, né? A gente congregou na Saidiya Hartman, mas o Duduenha ele não gosta. A Saidiya Hartman é que você me sugeriu do afropessimismo. Não, a Saidiya... ela é uma influência. O Fred diz que ela influenciou o afropessimismo. Mas qual que seria a corrente dela? Eu acho que chamar ela de espectróloga também, né? É isso, né? Porque ela começou trabalhando com o tráfico de escravos negros. E contando essa história, ela tem um texto que deixou ela muito famosa, eu te mando se você quiser, tá muito fácil de achar. Chama Vênus em 2 atos. Tá até traduzido para português. Vênus em 2 atos. Vênus em 2 atos. E aparentemente é isso, né? As meninas negras eram todas chamadas de Vênus. Eu deve ter visto muitas mulheres negras americanas chamadas de Vênus. Venus, né? Venus. Sim. Então é um pouco isso. O registro das mulheres que foram abusadas durante os navios negreiros, o tráfico de escravos,
muito superficial. É tipo assim, os homens disseram assim, a gente encontrou 2 Vênus e tal, entendeu? E insinua que houve um estupro, entendeu? E aí ela tenta resgatar essa memória. A partir desses relatos, ela tenta resgatar a memória dessas pessoas. E resgatar significa ver todo o contexto, entendeu? Trazer de volta a vida, entendeu? Fazer com que do arquivo essas minas sejam né? Revenham. É bem. Então a Seidia faz um trabalho incrível, né? Faz um trabalho incrível, porque ela fala assim, tem essas minas. Então vou lá, registro pictórico, vamos ver, vamos procurar tudo que tem ali. Vamos trazer essas minas à volta, volta à vida, entende? Não vamos deixar elas, entende? É uma luta pela memória. Mas, por exemplo, a gente estava falando da Lélia, que a Lélia não entraria a Lélia não entraria no afropessimismo. Mas, por exemplo, a questão do português, né? De como que tenta se apagar o preto da nossa cultura, mas ele está enraizado lá em todos os lugares. E aí o que você falou agora do estupro me lembrou aquele estudo que saiu de que o genoma do brasileiro, né? O gene masculino vem predominantemente da Europa e o feminino da África, né? E africanas indígenas, o que seria a prova do estupro, né? Somos todos advindos de estupros, né? Não, sim, eu Mas acho que dá pra ver a espectrologia, assim, pelo que você estava falando, em tudo. Total. E a língua, essa coisa portuguesa, é muito interessante, porque a língua é muito espectrológica, né? Entende? Tipo assim, aí de repente você, num mundo totalmente branco, aí você solta uma palavra de origem africana, Buda, e aquilo gera toda uma... Algumas sim, algumas não, porque as memórias também vão se gastando, né? Mas entende? Ou seja, as palavras evocam certas coisas também, né? Então eu acho que sim. Isso é uma coisa bem legal. A gente tem um grupo, que é um grupo bem legal, que a gente está lendo Espectros de Marte, discutindo, assim, capítulo por capítulo e tal. É um grupo bem legal. E tem muita gente. E tem uma mina da antropologia, Marília, que trabalha com comunidades indígenas, e ela fala uma coisa super legal, uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Tem umas dois, três encontros atrás, ela fala assim, a esquerda tem que aprender com a política indígena brasileira, porque a gente faz política para os viventes, a gente faz biopolítica, a gente faz política de vida ou morte. Os índios não, os índios fazem política de espectro, eles fazem política de memória. O que vai ficar? Entende? Porque o Ludanha fala assim, a espectrologia é a comunidade de você com os antepassados e com gerações futuras. Entende? Porque a justiça não é para a sua vida. A justiça é uma coisa que entende? É espectrológica. A justiça é o caminho para a espectrologia, que é muito derridiano. Né? A vida paralela dos espectros, a vida paralela da memória, paralela em relação à vida dos viventes, é uma vida da memória que não é vida, porque a ressurreição precisamente, a imortalidade precisamente não é ressurreição, não está inscrita nesse paradigma, é justamente alguma coisa que é precisamente paralela. E paralela no sentido de uma disjuntologia. Então você tem o vivo e você tem o memorável. O memorável pelo qual se luta, o memorável que está à mercê dos titãs, do esquecimento e da lembrança e do arquivo. Esse memorável, ele assombra o vivente. Então a disjuntologia é um espaço de assombro, é um espaço de acosso, e é esse acosso que, em certo sentido, teria que ser jogado para fora, jogado à margem, se ocorre que há uma preocupação com o princípio antrópico.
Então, nesses movimentos do início do livro 3, Arcana Imperi, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, está aparecendo mais claro o que significa o abandono do princípio antrópico e o que significa, portanto, esse abandono em termos de um novo projeto político metafísico, um tratado metafísico político, é disso que se trata. E também, portanto, uma nova maneira de conceber a política que está fora dessa conexão com o humano, com o humanismo. E é aqui que ele vai começar justamente postulando os póstumos. Os póstumos que são os sucessores, talvez os últimos homens, os póstumos que são precisamente esses que de alguma maneira esperam a chegada de alguma coisa. Estão vivendo como zumbis. E estão vivendo com zumbis numa situação em que a sua memória é capturada. A sua memória é cada vez mais extraída e é, portanto, acumulada, e esses póstumos, que somos nós vivemos, portanto, como se fosse à margem de nós mesmos, num mundo que não começa, basicamente sendo objetos de uma acumulação por parte dos nossos sucessores, que de alguma maneira a gente prepara, né? De alguma maneira a gente preparou com o nosso com o drama em torno do corpo e da autoridade. O drama em torno da impossibilidade de que a autoridade tome conta completamente do corpo, e a autoridade que é aquilo que de alguma maneira marca essa era do princípio antrópico. Então, para começar, eu acho que é interessante falar, para começar a falar dos póstumos e desse momento em que a humanidade já acabou para todos os efeitos, quase num gesto heideggeriano. Ele está dizendo houve um fim da humanidade, ainda que essa humanidade esse fim ainda não se consumou. Né? Então os póstumos são espécies de zumbis que ainda esperam a consumação do seu fim, mas já estão vivendo o seu fim e vivendo do seu fim. Né? É interessante entender o projeto da disjuntologia, como ele começa a ser esclarecido aqui, né? A partir, por exemplo, dessa tricotomia alma, voz, letra, né? Psique, foné, grama. Então, para ele é muito importante que não se trata de que a voz é alguma coisa a ser desconstruída por uma prevalência da escrita, como ele caracteriza o projeto da desconstrução de Derrida, e nem de dizer, também com Derrida, que a alma, aquela expressão anterior à voz, pode ser colocada de lado, porque precisamente é a alma que é acossada pela voz e pela letra. E esse acosso é o acosso disjuntológico. Né? Então aqui a ideia, eu acho, é que está tudo sendo acossado.
ou seja, de alguma maneira o corpo está sendo acossado, porque ele é acossável, porque ele é aberto a ideicência, ele é aberto ao acosso, então o corpo é acossado pela alma, a alma por sua vez é acossada pela letra e pela voz, né? Então não tem um privilégio de nenhuma parte, não tem um elemento básico, não tem um elemento fundacional, há uma disjuntologia, e essa disjuntologia é que faz abrir um fora, né? Cada uma dessas esferas tem um fora de si, e esse fora de si faz com que o ser seja ferido, seja aberto, vulnerável ao para ser, né? ao que está para além dele, paralelo a ele, nesse paralelismo que é disjuntológico, que significa não é que os dois estão conectados, não é que o ser e o para ser estão conectados num todo comum em que um afeta o outro, mas todos os dois são sensíveis ao outro, ou melhor dizendo, a sensibilidade ela se dá justamente por essa vulnerabilidade ao outside, a esse fora, né? Então o ser parece ser aberto, sensível a esse fora. O espectro, por sua vez, ele precisa afetar, porque assim como a alma tem o corpo como sintoma, a alma precisa do vivente. E a estrutura de um corpo é um acosso, um corpo unitário é um acosso. O corpo não é o início de tudo, né? O início de tudo é, de alguma maneira, essa vulnerabilidade, essa vulnerabilidade pura, que é essa abertura para o outside, essa abertura para o fora, que é o desejo. Então a história começa antes no desejo, de alguma maneira, começa na abertura do que começa no corpo, né? Então justamente a autoridade ela vai ser justamente, ele vai insistir que a autoridade é justamente esse elemento extra-humano que de alguma maneira funda o princípio antrópico. A autoridade não pode ser entendida se você não levar a sério esse elemento extra-humano, se você tiver simplesmente uma visão, vamos dizer, construtivista desses deuses que estariam dando base à autoridade. E a autoridade justamente é o que estabelece uma ordem, a gente pode dizer, patriarcal ou antes heteropatriarcal, que envolve, como ele diz, toda o caráter compulsório da impenetrabilidade do reto. Então, nesse momento um pouco de mostrar essa estrutura heteropatriarcal, mais ou menos da mesma forma como filósofos do desejo homossexual, como o Rockingham fizeram, a ideia é justamente mostrar que aqui você tem uma estrutura da autoridade que funda o corpo. E em certo sentido o corpo estaria, portanto, a ideia de um corpo estaria, portanto, associado a esse regime, né, antrópico, né, essa maneira de entender a autoridade. Abandonar esse pacote todo, significa abandonar
a pretensão de um saber absoluto que envolve justamente o fim do desejo e o fim e a morte, né? Então, em certo sentido, é como se tivesse uma batalha entre a memória e o desejo. É uma batalha entre a capacidade do desejo de se abrir e a capacidade da memória de ser um acosso do que vem de fora. Então, esse projeto político que ele então vai desenvolver vai significar justamente uma cosmopolítica que fica alheia a precisamente a esses elementos antrópicos heteropatriarcais que associam a autoridade a uma estrutura humana e que geraram justamente o fim da humanidade enquanto tal, do homo enquanto tal, como ele diz, que é, como ele diz, a natureza, nem sequer a natureza aguenta tanto humanismo, né? Então essa insistência, ou melhor dizendo, esse projeto humanizador foi um projeto destrutivo que vai acabar justamente na sexta extinção, e ele considera que isso é uma questão simplesmente de tempo. Isso significa que nós somos animais em extinção. A extinção já começou, e significa que o que nós somos os póstumos. Então, justamente o projeto que continua acontecendo, né, que percebe, aí você tem a luta, parece, entre a disjuntologia como um projeto político-metafísico e o outro projeto político-metafísico, que é o projeto da singularidade, o projeto da inteligência artificial. E esse outro projeto da inteligência artificial é o projeto que vai tentar dar continuidade a isso, justamente fazendo com que os póstumos sejam, enfim, substituídos por esses espíritos livres, por essas inteligências artificiais que estão capturando toda a memória, e nós estamos se tornando cada vez criaturas sem memória, criaturas sem, portanto, esse estofo comum que nós partilhávamos, e agora a gente pode ser governado completamente pela ordem e pela opinião, né? O que significa que a gente é póstumo, porque não tem mais nada que nos congregue, não tem nenhuma memória comum que nos congregue. E essa memória é justamente que é o alvo dessa acumulação primitiva, me parece que ele fala, né? Essa acumulação primitiva, que é a acumulação de memória por parte dessas inteligências novas, essas inteligências nossas sucessoras, né? Então são elas que vão seguir essa roda do vivente, mas também elas estão ainda no escopo da vida, também estão no projeto metafísico da ressurreição, no projeto metafísico da continuidade da vida. A inteligência artificial é uma espécie de, com corpo ou sem corpo, uma espécie de vida artificial. Portanto, uma vida que continua, e que continua procurando o mesmo tipo de estabilidade que a vida humana procurou. Então, essas inteligências artificiais, elas são nossas sucessoras nesse sentido, né? Elas são a nossa sobrevida, mas também a sobrevida do mesmo projeto, porque também elas vão ser assoladas pela impossibilidade do saber absoluto, uma vez que está estabelecido os princípios da disjuntologia.
Então, a luta metafísico-política é a luta justamente entre um projeto, digamos, entre um projeto sucessor do projeto metafísico, que é um projeto de ultra metafisicização do mundo, que vai ser justamente essa artificialização da vida, e o projeto da disjuntologia, que seria um projeto de entender que o saber está aberto, vulnerável, que ele não pode ser completamente suturado do fora. Né? Então, aqui o projeto é justamente dizer que o assombro não vai desaparecer, as memórias podem desaparecer do humano, mas as memórias elas vão seguir, elas vão permanecer acossando. Portanto, a subsistência dos espectros ela não vai ser exorcizada pela nossa completa artificialização no projeto da singularidade. A disjuntologia significaria que não é que o tempo, não é que o digital toma prevalência sobre o contínuo, não é que o discreto toma uma prevalência sobre o contínuo, mas é antes que essas duas coisas convivem, né? Convivem porque o contínuo é assolado pelo discreto. O discreto o que é? É justamente o contínuo, que é o tempo do vivente, o discreto, que é o tempo do assombro, né? Aquilo que vai e volta e que pisca, digamos, né? Que pisca, que ofusca, que aparece, e que não tem essa permanência, não tem essa estabilidade, que é precisamente aquilo que caracteriza a vida em direção à morte. Então, se a vida pretende uma estabilidade completa, justamente o que a imortalidade disjuntológica tem para oferecer é precisamente a intermitência. Seria precisamente não uma continuidade congelada, mas antes antes uma intermitência, antes um ofuscamento, antes um brilho intermitente. Então, não é que o contínuo pare, mas é que o contínuo se torna discreto. E aí essa introdução do discreto, ela tem essas duas vertentes, né, nos dois projetos cosmopolíticos. No projeto da singularidade, ela é a transformação do mundo em informação, transformação do mundo em digital, a artificialização de todos os processos que são transformados, portanto, em procedimentos que podem ser, portanto, comandados, que podem, portanto, ser controlados como se controla um dispositivo. E, por outro lado, justamente o acosso, né? O digital, não como o maquínico, mas como o espectral. Então, aqui, em vez de a humanidade se maquinizar, a humanidade entra numa disjunção com o espectral. Agora, essa disjunção significa que a humanidade se torna uma outra coisa. O que importa nessa humanidade é que ela permaneça tendo um corpo, que é o que é preciso para que seja possível o assombro, para que seja possível o acosso, para que seja possível que venha alguma coisa, que advenha alguma coisa. E é por isso que, enfim, o estado de negação do acosso, de negação do espectro, leva exatamente a esse estado de zumbi, que é o estado de completa extinção. Nós somos póstumos
porque nós seguimos vivendo, mas nós vivemos cada vez com menos memória e cada vez com menos lembrança e cada vez com menos espaço para o assombro, espaço para o acuso, espaço para o espectro, né? Então isso significa cada vez menos espaço para o fora, né? Então aquilo que sustentava o desejo subjacente ao próprio corpo se torna cada vez mais invisível. Então, portanto, o Ludoyan entende isso como se fosse uma situação cosmopolítica que estivesse pedindo para ser expressada em termos de uma nova pós-metafísica, né? Alguma coisa que precisasse ser expressada, e é isso que a disjuntologia pretende fazer com essas categorias todas, incluindo o outside, né? Esse fora, né? Que de alguma maneira só consegue nos afetar porque existe uma vulnerabilidade de base no ser, uma ferida no ser. E essa ferida que torna possível, essa ferida incurável é que torna possível que o outside não seja indiferente, nós não sejamos, ou seja, que nenhum vivente possa ser imune ao fora,